Você já recebeu alguma crítica sobre o seu trabalho que te deixou triste ou que impactou significativamente na sua produção? Hoje o Mônico vai contar duas histórias que aconteceram com ele e como que ele reagiu a isso. Eu participei algumas vezes de salões de arte, salões de humor, né? E a gente sabe que existe um júri que faz a escolha das obras que vão participar, que vão ser selecionadas, né, para o salão e também que vão ser premiadas. Teve uma vez que eu participei de um salão, quer dizer, eu quase participei, né? Eu fiz a minha inscrição para poder participar, só que infelizmente meu trabalho não foi selecionado. É uma época que eu estava começando a pintar, né, fazendo meus primeiros trabalhos, eu ainda tinha fortes referências, né, de outros artistas ali dentro da minha arte. Mandei alguns trabalhos e eles não foram selecionados. Como eu tinha amizade dos jurados, eu fui perguntar, né, poxa, meu trabalho não foi selecionado, o que aconteceu, tal. E aí eu tive um feedback de início, me deixou muito triste, me deixou furioso, assim, me impactou muito negativamente de imediato. A pessoa fala assim, seu trabalho sofre uma interferência muito grande do artista. Na época eu fazia as minhas pinturas assim, eu dividia em gomos coloridos e fazia o contorno bem largo. Então assim, meu trabalho tinha uma grande referência ao trabalho do Romero Britto. Então os jurados entenderam que meu trabalho era muito assim, explícito, era muito parecido com o trabalho dele. A minha linguagem não era uma linguagem única. E de início eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado com isso. Imagino. Mas que depois fiquei reflexivo com relação a isso e eu pude perceber que fazia sentido, sim. Eu precisava criar uma identidade minha, eu precisava me desvincular, né, dessa referência que eu tinha com outros artistas. E eu continuei fazendo meus trabalhos mais coloridos, mais bonitos e sem ter tanto essa ligação forte com a linguagem de outro artista. Mas você realmente se inspirava no Romero Britto? Acredito que sim, eu gostava muito do trabalho dele, eu lembro que o trabalho dele fazia muito sucesso, ainda faz bastante, né, sucesso. Eu queria me inspirar num artista brasileiro e que tinha uma repercussão muito grande, né, na época. Mas fazendo aqui uma pergunta mais polêmica, o que você acha sobre essa questão assim de Romero Britto, para a maioria dos artistas, ele não é considerado um artista? E ao mesmo tempo que, para quem não entende nada de arte, ele agradou bastante aí o público geral, né, com produtos licenciados e tudo mais. Eu acho assim, gosto é gosto. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Tinha uma época que eu gostava muito, hoje não gosto tanto. E assim, eu tenho um respeito muito grande por ele, eu tenho uma admiração, não no sentido artístico, mas no sentido empreendedor, no sentido de pessoa que tinha grandes dificuldades pela frente, mas ele foi lá e enfrentou todas as dificuldades que tinha, conseguiu fazer muito sucesso, né? Então assim, como empreendedor, como marqueteiro, um grande artista também, né? O Romero Britto, ele é um grande artista. Mas assim, é claro que muitas pessoas, né, principalmente artistas, vão pensar assim, ele parou no tempo, ele criou um estilo de trabalho ali, viu que agradou e não evoluiu mais. Mas eu penso que muitos outros artistas também são assim, eles desenvolvem o seu estilo artístico e quando ele percebe que ele se encontrou ali, ele para e continua fazendo daquela mesma forma. Tem outros artistas que mudam muito, né? A gente já falou aqui do Pablo Picasso, que teve uma série de estilos diferentes. Respeito os outros que encontram o seu e param ali. Mas o que eu quero dizer nessa questão é que, assim, devido a uma reflexão, eu pude constatar que eu precisava realmente me desvincular e desenvolver o meu próprio estilo, que hoje eu tenho. Então, assim, de início, a crítica me deixou arrasado, me deixou triste, mas depois ela foi boa. Eu tenho uma outra história também envolve salão, só que nesse salão eu fui selecionado. Eu tive, na verdade, 6 obras que foram selecionadas nesse salão, foi no salão de Itupeva. Foi uma das primeiras participações minhas lá. Eu tive 6 obras selecionadas e assim eu não fui premiado. E eu vi que a obra que foi premiada, assim, o artista enviou só aquela, e ele foi selecionado e
premiado, como prêmio primeiro lugar no salão. Fiquei meio chateado, apesar de ter aprendido a lição na primeira participação do outro salão, eu quis questionar o jurado, né? Perguntei, senhor jurado, muito prazer, meu nome é Mônico, eu sou artista, eu estou participando aqui do salão, eu tive minhas obras selecionadas, mas eu não fui premiado, e eu queria fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho a ponto de merecer uma premiação numa próxima oportunidade? E aí ele pegou e falou assim para mim, tá bom, vamos lá, me mostra quais são os seus trabalhos. Aí eu mostrei. Ele olhou e falou assim, você gosta muito de usar preto, né? No seu trabalho. Eu falei, mas eu uso várias cores, não só preto. Ele falou assim, eu sei, você usa muito preto para poder escurecer a pintura e tal. Isso para mim demonstra uma certa preguiça. Aí eu peguei e falei assim, você pode me explicar um pouquinho mais? Aí ele veio me falar, olha, o seu trabalho é multicolorido, certo? Então não existe necessidade de você usar muito branco para poder clarear as cores e nem muito preto para poder escurecer. Você pode usar tons de azul, tons de violeta, tons de, sei lá, de cinza, um verde escuro, um azul ultramar, sei lá, você pode usar várias cores para chegar em tons mais escuros. Você pode deixar o seu trabalho muito mais bonito, mais rico. Ele falou assim, o seu trabalho é muito bom, você tem um domínio técnico muito bom. Porém, eu acredito que se você quer partir por esse lado das cores, você precisa investir mais tempo utilizando um leque maior. Eu fui embora para casa triste, chateado, não dormi aquela noite por causa disso. Você tinha uma expectativa de que você ia ganhar um prêmio aquele dia? Eu tinha. Se eu te disser que eu aprendi a lição no dia seguinte, é mentira. Na mesma semana não foi. E aquilo foi meio que entrando na minha mente devagar. Aos poucos eu fui refletindo e pensando, acho que esse cara, ele não tá ali à toa. Ele não tá falando bobagem. Eu vou procurar usar essas famílias de cores que ele tá falando aí, vamos ver. E, eu adorei. Foi exatamente um divisor de águas no meu trabalho. 2 anos depois, eu ganhei o prêmio primeiro lugar no salão e eu encontrei esse jurado lá. Ele não era jurado nessa edição, porém, ele foi lá, né, ver a abertura, tudo, e eu encontrei com ele, apertei a mão dele e falei assim, o senhor lembra de mim? Ele falou assim, não lembro não. Pois é, o senhor me fez uma dura crítica há 2 anos atrás, eu vim aqui para te agradecer, porque foi fundamental para eu evoluir no meu trabalho. Hoje eu estou aqui recebendo o prêmio de primeiro lugar no salão. Eu queria dizer que eu sou muito grato ao senhor. Vou levar para sempre esse ensinamento. E ele falou assim, nossa, realmente seu trabalho mudou bastante, evoluiu bastante. Fico feliz, né, de te ajudar, mas quando eu falei eu não imaginava isso, porque muitas vezes as pessoas vêm perguntar as coisas para a gente fala tudo, mas a gente não imagina que a pessoa vai realmente ouvir e mudar o seu trabalho, e usar. né? Eu já recebi muitas críticas construtivas, eu também recebi muitas críticas que são realmente destrutivas. Quando eu comecei o meu trabalho, a crítica com relação à comparação com o trabalho do Romero Britto, ela era muito dura. As pessoas vinham e não tinham papas na língua não, chegavam e falavam assim, seu trabalho está copiando do outro lá, que trabalho medíocre, que trabalho mesquinho, que trabalho pobre, era assim, dessas palavras. Mas quem eram as pessoas artistas, que falavam? Artistas. Mas de graça iam lá, sim, tipo, te cutucar? Na época a gente não tinha Facebook, a gente tinha o quê? Orkut e blog. Então as pessoas entravam ali para poder comentar lá e o blog era meio terra de ninguém ali, né? Então, você criar um perfil. Você cria um perfil que não é o seu nome, você não tem foto, não é como o Instagram que você continua assim, tendo essa questão, né, o Instagram. Mas eu não vejo isso muito com artistas. Então, assim, eu ficava muito triste. Eu ficava, sei lá, horas batendo boca com a pessoa ali. Isso daí é terrível. Pesado. Isso daí acaba totalmente com a sua autoestima. Foi muito difícil eu saber lidar com esse tipo de situação. A gente tem que entender que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Não só em relação ao trabalho, né? Mas em relação a qualquer área da nossa vida, não vale a pena a gente se estressar muito com o que o outro espera de nós. Exatamente. Em qualquer sentido, né? E eu particularmente nunca passei por nada desse tipo, porque eu também não me expus a isso, eu nunca tentei participar de salões nem nada.
eu fui por outros caminhos, então eu não passei por essa expectativa e frustração, né? Apesar de que você teve uma expectativa, você teve frustração e depois você teve o seu reconhecimento, né? Sim. No final das contas, o que você contou, acabou que você fez de duas críticas que você poderia ter encarado como algo negativo. Sim. Poderia, mas você olhou para as críticas que fizeram para o seu trabalho e buscou como melhorar a partir delas. Eu acho isso muito interessante dessa história. Saber digerir aquela informação e transformar aquilo em algo que seja positivo é muito bom, né? Com certeza. E vou falar, quantos artistas aí não desistiram das suas carreiras em função de pessoas próximas que detonaram eles nas críticas. Não, eu participo de alguns grupos de arte, né, algumas comunidades no Facebook, muito eclética. Então, desde escultores, desenhistas, pintores, tem de tudo lá, né? Pessoa que faz artesanato, tudo. E às vezes uma pessoa está começando na arte, está começando a desenhar, posta o desenho lá toda feliz, empolgada, e aí vem uma enxurrada de gente que, assim, que está num certo patamar acima na questão da evolução artística e acha que está no direito de chegar e destruir a pessoa ali. É, você vê muito isso. Sim, nossa. Seu desenho tá horrível. Falam Essa isso? arte é ridícula. Sim, sério? sim. Nossa, da mesma eu forma, nunca vi isso. Da mesma forma que tem muitas pessoas que são incrivelmente gentis, generosas, fazem umas piadinhas assim, bem ácidas assim, sabe? A gente tem que saber analisar, a gente tem que ser um pouco mais frio nesse ponto e perceber se aquilo vai te ajudar. Eu, por exemplo, hoje é difícil eu receber muito maldoso assim. Mas assim, mesmo assim, de vez em quando acontece. Quando eu faço anúncios, por exemplo, vem uma enxurrada de gente lá fazer comentário. Entre um e o outro ali, sempre tem um tá de mal com a vida lá e escreve uma bobagem. Então, Verdade? Sim, de vez em quando vem. Aí eu vou lá, simplesmente excluo o comentário, bloqueio a pessoa, vida que segue. Entendeu? Se é uma coisa que vai me ajudar, que vai me fazer crescer, eu aceito, eu agradeço e vou procurar melhorar. Mas se é algo que não vai me ajudar em nada, tchau e benção. Eu não sei se eu apagaria o comentário, porque assim, é um comentário ruim, mas eu acho que assim, os próprios internautas, eles se comunicam ali, alguém que veja e não concorda, começa um debate, acho que isso dá até mais engajamento para sua publicação. Não que eu ache assim, eu não estou dizendo que é positivo você receber um comentário ruim ali. Ninguém quer comentário ruim, porém, pode ser que traga até mais engajamento para sua publicação. As pessoas mesmo debatendo entre si. Quando você está começando, você faz um olho mais para cá, mais para lá, o nariz torto, alguma coisa assim. Aí vem a pessoa e fala assim, olha, dá para você dar uma melhoradinha aí nesse nariz, dá para fazer um pouco mais assim. Isso é uma crítica. Isso você pode aderir e pode, realmente faz sentido, vou analisar aqui e vou melhorar. Agora tem aquela pessoa, nossa, que nariz horrível, nossa, parecendo um tucano, um papagaio. Bom, eu vou falar assim, a minha opinião sobre quem vai falar do trabalho dos outros. Assim, eu não gosto de palpite, eu não ouço palpites, as pessoas podem palpitar o quanto quiser, tipo, eu prefiro que não, né, mas podem palpitar, e eu entro por um ouvido, sai pelo outro. Palpite, assim, do nada, não. Tipo, eu acho que, assim, cada um tem o seu trabalho, cada um sabe o que é que tá fazendo, cada um sabe, se eu tô pintando ali um negócio, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu quero fazer com aquilo, se no olhar do outro não tá tão bom assim, não vejo, assim, problema do outro, não meu, e se algum dia eu olhar para aquilo e falar assim, eu poderia melhorar tal coisa, eu melhoro na próxima tela. Exato. Você vê, às vezes a gente vai lá, posta na rede social um trabalho e recebe, não sei lá, 10 comentários bons, que pessoas gostaram. Aí você recebe um como crítica, aí o artista vai lá e fica triste, aí não dorme, aí fica preocupado, porque um foi crítica. A gente tem que saber também, às vezes, receber aquilo, analisar se realmente faz sentido ou não, né? Volta a dizer sobre isso. Mas assim, não ficar abalado em função da opinião dos outros. Hoje você não fica, né? Porque pela história toda que você já contou, você já ficou bem abalado aí. Muito. Hoje eu sou um outro homem, sou um outro artista. Bom, e você conta pra gente se você já recebeu alguma crítica,
e como você reagiu a ela, se alguma crítica que você já recebeu também te levou para um outro patamar aí no seu trabalho, ou se você está até hoje remoendo e não conseguiu lidar com ela. Se você gostou desse tema, quer ver outros vídeos sobre temas pertinentes aqui aos artistas, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, comenta aqui pra gente a sua experiência com críticas e até o próximo vídeo. Até.